Olá, este vídeo é produzido pelo Escritório de Projetos da Advocacia Geral da União. No vídeo de hoje, iremos ver como criar um cronograma para um projeto. A partir da tela de login do sistema, selecione o projeto que você deseja criar um cronograma. O GPWeb permite 3 métodos para a criação de um cronograma. O primeiro deles é o método EAP, onde é criado primeiramente a estrutura de entregas e atividades e posteriormente editado cada um dos componentes para inserção de duração, responsável, sequenciamento e designado para a tarefa. O segundo método, chamado Rápido, ele incorpora as funcionalidades do EAP e já permite nessa mesma tela informar datas de início e término ou início e duração e o relacionamento entre as atividades. O terceiro e último, mais completo, porém mais complexo, é por meio do botão Tarefa, onde é criada cada uma das tarefas do projeto. Independente dos 3 métodos, as tarefas criadas sempre aparecerão na aba Tarefas Resumo e Tarefas do projeto. Vamos criar primeiramente um cronograma baseado no método EAP. Clique no botão EAP. É apresentado o nome do projeto. Toda a estrutura de cronograma ficará abaixo deste projeto. Para criar o primeiro elemento, clique no nome, clique Adicionar e digite o nome do seu pacote da sua entrega ou da sua atividade. Fase 1, Orçamentos. Para alterar o nome de uma atividade criada, basta clicar 2 vezes e alterar o nome, clicando Enter. Para criar outras fases, clique novamente no nome do projeto, clique em Adicionar e digite as outras fases. Para criar itens abaixo de um subitem, clique no item Pai e clique em Adicionar. Você pode executar a mesma operação para os outros elementos. Vamos criar apenas mais algumas atividades. Muito embora essas atividades nos pareçam estar descritas de forma sequencial, o GPWeb interpreta a sequência das atividades baseado nas datas de início e término. Como atualmente todas as datas de início e término deste pequeno cronograma são idênticos, ao sair e voltar neste cronograma, o GPWeb pode alterar a sequência destes fatos, destes eventos. Neste sentido, o próximo passo é editar cada um dos elementos, determinando datas de início e fim e ordens de relacionamento para que as atividades aconteçam de maneira sequenciada. Para editar os dados de uma tarefa, clique sobre a tarefa e clique em Editar. Lembrando que você deve editar apenas o último elemento do nível hierárquico, pois o nível Pai é o resultado do somatório dos itens filhos. Para editar esta atividade, clique na atividade e clique em Editar. Esta é a tela padrão para cadastro de atividades. Toda atividade tem uma parte inicial, referenciado ao nome da atividade e percentual de execução, e 4 abas para definir informações complementares. A primeira aba detalha a chefia e a descrição da atividade. A segunda aba refere-se ao sequenciamento ou ordem de predecessoras, ordem de precedência entre as atividades. A terceira aba define datas de início e término e duração. A quarta aba define os designados, ou seja, aqueles que irão realizar as atividades. Vamos colocar os dados principais para o planejamento de uma atividade. Os dados mais relevantes da aba Detalhe são o órgão ao qual está relacionado o projeto. Sendo um projeto onde as atividades percorrem mais de um órgão, aqui é possível escolher outro órgão. Vamos alterar este órgão. Clico em Advocacia Geral da União, aguardo alguns instantes, clico em outra unidade e agora posso selecionar um responsável desta unidade. Clico no botão de seleção
clico numa outra pessoa. Agora o Sr. Erivaldo tornou-se o responsável por esta atividade. É possível fazer uma breve descrição do que deve ser feita essa atividade. Caso ela produza algum resultado mensurável, também é possível descrever esse resultado mensurado nestes 3 elementos. Vamos fazer uma descrição hipotética. Hipoteticamente, estou descrevendo que devem ser identificados 5 fornecedores que possam negociar com a administração pública. E no presente momento, não identificamos nenhum fornecedor. A próxima aba predecessoras refere-se à atividade que vem antes, que depende da execução desta. Como esta é a primeira atividade do projeto, esta atividade não tem predecessoras. Ela será a base para a próxima atividade. Em datas, descreveremos a data de início e duração, ou de início e término, para o cumprimento desta atividade. Digito a data de início, digito, por exemplo, 5 dias, clico em data de término e o sistema automaticamente computará a data de término a partir de 5 dias úteis somados à data de início. Lembrando que é computada horas de início e término. Em designado, eu selecionarei qual é a pessoa que irá realizar esta tarefa. Clico uma vez. Eu posso selecionar várias pessoas para realizar a tarefa e clico para adicionar. Ao término do preenchimento dos 4 elementos, posso clicar em salvar. Vamos editar a próxima tarefa, levando em consideração que esta tarefa depende do término da tarefa anterior. Clico na segunda tarefa, clico em editar. A questão de dependência é dada em precedência. Vou selecionar aqui qual é a tarefa anterior. Seleciono o tipo de dependência, término e início, ou seja, é necessário que essa atividade tenha terminado para que inicie a atividade atual. Clico em inserir como predecessora. Agora posso já preencher os outros dados complementares. Vamos definir uma duração para ela. O sistema não calcula automaticamente qual é a data de início baseado na atividade anterior. Essa funcionalidade ainda está sendo planejada para o sistema. Portanto, é necessário realizar manualmente a seleção da data adequada. Por meio da seleção manual, estou informando que esta atividade começa no dia 10, às 8 horas da manhã, tem 2 dias de duração e termina no dia 11, no encerramento do expediente. Em designados, posso selecionar qual é a pessoa responsável para realizar a tarefa. Vamos observar como está a estrutura atual do meu cronograma, lembrando que apenas essas 2 atividades foram informadas sua duração, designados e demais características. Todas as outras atividades estarão com duração igual a 0. Para voltar ao cadastro projeto, clique em Ver projeto. Na tela de baixo, poderemos observar fase 1 e fase 2. Vamos na aba Tarefa, onde eu poderei ver todas as informações de uma só vez. Na aba Tarefa, clicando no sinal de mais em fase 1, clicando no sinal de mais em fase 2, poderei observar as 2 tarefas as quais editei informação. Esta sendo a primeira delas, pesquisa de fornecedores, com as 5 pessoas designadas para realizar a tarefa, uma pessoa sendo responsável, data de início e término prevista e a duração em dias úteis. A segunda atividade contempla apenas um designado, um responsável, uma duração com data de início e término. As demais atividades você pode observar que apresenta o losango vermelho. Este losango é um sinal de que isto se refere-se ao marco, tem duração igual a 0. A partir do momento que essas atividades forem editadas e sua duração for ajustada para maior do que 0 dias de duração, elas deixarão de ser marco e serão atividades. Neste momento também, colocando as datas em sequência, poderemos observar a sequência correta das atividades. Atualmente, o cronograma não está cronologicamente porque editamos apenas as 2 primeiras atividades, colocando as datas de 2 e 10 de setembro. Quando agendarmos as atividades Visitar Fornecedor 1, 2 e 3 para datas futuras após o dia 10 de setembro, essas atividades ficarão na sequência cronológica correta. O gráfico de Gantt também permite observar essas informações em forma de barra.
Vejamos aqui que as duas tarefas editadas já contemplam uma duração e uma posição em relação ao tempo e uma sequência de predecessoras. As demais atividades do cronograma ainda estão com duração igual a zero, duração esta prevista para a própria data em que foi criada a atividade. Vamos agora observar o método rápido, que é semelhante ao método EAP, porém contempla algumas informações a mais. Clicando em método rápido, observaremos a estrutura atual do projeto, semelhante a uma estrutura EAP, datas de início e término planejadas, predecessoras, duração e percentual de execução da tarefa. Vamos rapidamente preencher a ordem de sequenciamento das atividades. Atividade 3 depende da 2, atividade 4 depende da 3, atividade 5 depende da 3 e da 4, atividade 6 depende da 3, da 4 e da 5. Atividade 7 depende da 4, da 5 e da 6. Note que ao criar as ordens de predecessoras, o GPWeb automaticamente ordena as atividades de modo cronológico. Entretanto, como ainda não há um relacionamento entre a fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, pelo fato de posicionarmos essas datas no futuro, o sistema entende que a fase 1 é a última das fases. Vamos ordenar agora as fases. Fase 2 depende da fase 1. Fase 3 depende da fase 2. Fase 4 depende da fase 3. Observamos agora que o que nos falta é apenas designar as datas de início e término das fases 2, 3 e 4 para que o cronograma fique na sequência real e cronológica. Vamos criar hipoteticamente que a atividade fase 2 começa no mês de outubro. E para essa atividade, colocarei uma duração de 1 dia. Lembrando que a primeira das atividades é elaborar a minuta. Então deverei, na verdade, começar por esta atividade. Colocarei uma duração de 1 dia. Assinar o contrato, colocarei começando no dia seguinte. E efetuar o pagamento será no mesmo dia de assinatura do contrato. Note que o sistema já começa a reordenar o cronograma, colocando fase 2 após a fase 1. Falta-nos agora prorrogar fase 3 e 4 para momentos além da fase 2. Apenas para uma questão hipotética, vamos colocar fase 3 em novembro e fase 4 em dezembro. Podemos observar que todas as atividades agora estão numa sequência cronológica. Vamos voltar ao nosso projeto e ver como está nosso gráfico Gantt. O quarto botão apresenta o hiperlink para voltar ao projeto. Voltando ao projeto, vamos observar o gráfico Gantt. Eu posso ver a sequência correta de fases do meu projeto. Falta-nos editar a duração de algumas atividades para que deixem de ser marcos e virem atividades com duração. Para editar essas atividades, posso tanto no método rápido localizar a atividade e clicar no botão de edição. E aqui eu terei acesso àquela mesma tela de edição, onde posso eventualmente alterar datas e definir designados. Ou posso voltar ao projeto, clicar em tarefas, localizar as tarefas e na própria tabela de tarefas localizar o botão de edição e editar os dados da tarefa. Vamos mudar a duração desta tarefa para 1 dia. Observamos agora que a tarefa Visitar Fornecedor 1 já possui 1 dia de duração. Vamos novamente olhar o gráfico Gantt.
O gráfico Gantt já apresenta a atividade visitar fornecedor 1 com o dia de duração. A terceira forma de criar uma tarefa é diretamente pelo botão Tarefa. Essa, no meu ponto de vista, é o mais complexo dos métodos. Clique no botão Tarefa, digite o nome para a tarefa, selecione qual é a tarefa pai desta tarefa, selecione agora data e uma duração. Selecione um designado, clique em salvar. Volte agora no projeto e observe no gráfico Gantt, por exemplo, que foi criada a tarefa encerramento do projeto. Aqui na aba Tarefas, também essa tarefa estará presente. Resumindo, a partir de um projeto, para criar tarefas para o seu projeto, você pode utilizar o método EAP, onde você cria a estrutura de relacionamento e edita atividades uma a uma. Você pode ir para o método rápido, que é semelhante a EAP e além da estrutura hierárquica é possível definir datas de início, término, duração, ordem de predecessoras. Ou você pode ir para o botão Tarefa, onde é criada uma nova tarefa e todo o cadastro deve ser feito manualmente. O GPWeb contempla também uma funcionalidade muito interessante, que é importar um cronograma de outro projeto. Para isso, vamos observar, por exemplo, dois projetos. Este projeto, o segundo da lista, não possui cronograma. Este projeto possui um cronograma de 65 atividades. Vamos supor, hipoteticamente, que este projeto contém as mesmas atividades deste projeto aqui. Então, vamos importar para esse projeto, fazer uma cópia das mesmas atividades deste projeto. Para isso, vamos clicar no projeto-alvo, clicar em editar. Em importar de, vou clicar em selecionar projeto. Vou localizar qual é o projeto que contém a minha estrutura de atividades. Selecionado o projeto, clico em salvar. Neste momento, toda a estrutura de atividades do projeto anterior foi importada. Este método é interessante quando você possui um projeto modelo onde os percentuais de execução estão todos com 0%. Finalizamos aqui este vídeo de criação de atividades para o projeto. No nosso próximo vídeo, iremos aprender a criar alguns artefatos de gerenciamento do projeto. Obrigado.